Olá, você está no canal Assistindo com Hudson Moura e hoje a gente vai analisar o filme Parasitas e também falar no final do vídeo sobre como analisar um filme. O tema de hoje, espaço, que é um tema bastante importante para o filme Parasitas, de Bong Joon-ho. Bom, esse canal, então, eu estou compartilhando com vocês uma experiência que eu trago da minha sala de aula, né? De 15 anos aí ensinando cinema aqui em Toronto. E a gente está aqui num dos bairros ricos da cidade para falar para vocês sobre Parasitas, que mostra bastante esse contraste entre rico e pobre. Bong Joon-ho, com esse filme, ganhou Cannes Festival na França, um dos maiores, o mais importante prêmio da crítica. E o mais importante prêmio da indústria americana, que é o Oscar de melhor filme. Também ganhou melhor filme internacional, roteiro e diretor. E quando ele ganhou esse prêmio, ele estava tão feliz e emocionado, principalmente porque na competição estavam os grandes mestres dele, que ele falou na hora, que era Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Foi um momento bastante bonito. E bem merecido. Bong Joon-ho não começou ontem, ele tem uma carreira longa, o primeiro longa dele de 2003, um filme maravilhoso, um filme de suspense, um thriller, muito bem realizado, e depois ele fez um filme mais para ficção científica, que foi O Hospedeiro, também grande sucesso de público, dentro e fora da Coreia do Sul. Depois ele realizou Mãe, que volta um pouco à temática de Memórias de um Assassino, 2009, também grande sucesso. E depois ele foi fazer 2 filmes americanos, com coprodução americana, que foi O Expresso do Amanhã, uma ficção científica que está disponível na Netflix, e que é um filme que fala justamente dessa disparidade entre ricos e pobres. E então é um grande trem que está aí num mundo apocalíptico e que os ricos moram numa parte do trem e os pobres na outra parte. Então é uma coisa bastante importante. E também importante para a questão do meio ambiente, a fantasia e tudo, né? E também Okja, que também está na Netflix, é um filme de fantasia, também sobre meio ambiente, os transgênicos, e fala sobre essa criação aí de um super leitão. É um filme que também vale a pena assistir. Mas esses filmes, na verdade, eles são bem diferentes de Parasitas. Parasitas, ele utiliza um pouco desses 2 gêneros, de realismo de Memória de um Assassino e Mãe, e também um pouco da fantasia desses outros filmes, né? O Expresso do Amanhã, o Okja e o Hospedeiro. Ele tem o que eu chamaria de o realismo mágico, e que não é um tema muito distante, né? O cinema coreano, ele teve o boom, renovou aí no final dos anos 90, e vários cineastas de grande prestígio junto à crítica e junto ao público, né? Eu gostaria até de citar alguns nomes, que são nomes coreanos, não fáceis de falar, mas Jang-wook Park, por exemplo, bastante conhecido, ele fez Old Boy, um filme bastante de horror, né? Um filme suspense, bastante gory, né? Como a gente fala, bastante sangrento, né? Mas que deu uma renovada aí no gênero. Sang Soo-hong, que fez filmes mais realistas, que tem também camadas mais profundas, que parece bem superficial, mas é um filme que tem é bastante denso, bastante interessante. Um cineasta que eu adoro, que é o Kim Ki-duk, ele vai para o realismo mágico mesmo, é um filme belíssimo, uma história de amor aí, e que se passa aí nesse realismo entre um mundo e outro. E o Chang Dong-lee, que é um novelista que fez vários filmes, então os filmes dele são personagens multifacetados, ele tem uma elegância na filmagem fantástica. Quer dizer, o Bong Joon-ho, ele vem de toda essa indústria que é madura, que é forte, ela tem um prestígio internacional junto aos prêmios. Jang-wook Park, ele ganhou vários prêmios, e também de público, né? É um cinema bastante prolífico, sempre produzindo.
Esse filme Parasitas, então, é um filme que é uma fábula que mistura um pouco desse realismo com esse realismo que eu chamo de realismo mágico, né? Porque você vai ter personagens que vão ter reações um pouco desconectadas, que ele vai criar aí toda uma nova atmosfera para esse filme. E isso é de uma maneira bastante interessante que ele vai trabalhando o roteiro do filme, porque ele vai mudando, ao invés de mudar somente a narrativa, a história do filme, ele vai mudando de estilo, ele vai mudando de gênero de filme. Né? Então ele começa como um drama familiar na favela, com essa família Kim, que vive aí na pobreza, abaixo do nível do solo, né? Porque a casa deles é subsolo, quase subsolo. E depois, então, o filme vai mudando para um filme mais de suspense, humor negro, até chegar ao horror. E ele trabalha cada dimensão desse filme de uma maneira fantástica. E o que é mais interessante é como que ele vai trazendo esses gêneros diferentes, mudando essa narrativa do filme. E que vai deixar o público bastante desnorteado. E é isso que faz com que as pessoas, muitas vezes, a maioria do público, vai tentar entender o filme e, de uma certa maneira, vai tentar encontrar simbolismo em tudo, em qualquer parte do filme. O filme, ele tem bastante simbolismo, é um filme bastante saturado nessas questões, porque é um filme intelectual. Ele vai tocar mais a questão do intelecto do público do que realmente na emoção. Apesar de ser um filme assim que você fica na beira da cadeira porque você não sabe o que vai acontecer depois daquela cena, né? Porque tem sempre um twist, tem sempre uma mudança aí na história que é imprevisível, porque eles tomam atitudes imprevisíveis, né? Como que ele vai fazer isso, criando e saturando essa narrativa, são através dos clichês. Os clichês aí, tanto os visuais, né, a questão da arquitetura do filme, né, do espaço, como ele recorta o filme, então os pobres embaixo, os ricos em cima, a questão das escadas, né, que ele fala sobre uma grande homenagem ao Hitchcock, e aí você vai do inferno para o céu, né, ou do céu para o inferno. E o rico é aquele clichê, né? O rico bastante asséptico, bastante impessoal, uma casa moderna, fantástica. E o pobre, ele mais aí, mais carnal, mais selvagem em certas atitudes, né? A questão do sexo, por exemplo, no filme é bastante interessante quando eles fazem certas analogias sobre a questão do sexo dos pobres com a questão do sexo dos ricos. Então você tem clichês aí abundantes em todas as partes do filme, visuais e não visuais, sociais, psicológicos, que são bastante, às vezes, desnorteadores. Às vezes vai te pegar de um certo sentido, mas esse filme não é realista? Não, esse filme não é realista. Né? Ele é como uma fábula, é como um conto, é uma história universal. Por isso que todo mundo, de uma certa maneira, entende o filme e não é que vai compreender o filme como um todo, mas vai se identificar com várias partes do filme porque vai utilizar esses clichês. E as pessoas vão perceber esses clichês porque ele exagera no tom desses clichês. Então, por isso também que ele vai dar uma força nova a esses clichês, né? Porque o que é o clichê? O clichê é aquela imagem, é aquela narrativa que já perdeu a sua força, né? Mas você exagerando o clichê, você renova ele, faz as pessoas perceberem melhor e ver melhor aquelas questões. E alguns objetos, né? Então, muitas pessoas falam a questão da pedra, por exemplo, qual o simbolismo. Mas o simbolismo, acho que mais interessante realmente é a questão da questão do parasita, né? Essa questão das camadas sociais aí que é o grande barato do filme. Barata, tem uma cena que é fantástica, que eles realmente, antes da cena acontecer, eles já falam sobre isso, eles já fazem referência a eles mesmos como baratas. Tem uma cena que é bastante engraçada quando a família Park chega em casa e os Kim estão na sala
ali festejando e de repente eles têm que se esconderem porque a família está chegando e eles vão para onde? Como insetos, né, embaixo dos móveis. Eu acho bastante interessante essa cena. Outra cena bastante importante é a questão da tempestade. A tempestade ela tem um fator aí determinante no filme, porque ela, de uma certa maneira, vai estragar os planos da família Kim, que, na verdade, a família Kim aí no filme são superdotados, né? Eles são trapaceiros e as trapaças deles, as artimanhas, funcionam como um relógio suíço, que chega até a incomodar um pouco de tão perfeito que eles são. E você se pergunta, né, se eles são tão capazes de arquitetar planos tão mirabolantes, tão maravilhosos, como que eles ainda estão na miséria, né? Porque, na verdade, eles são parasitas, né? São realmente vivendo aí em função dos outros. Então, a tempestade é bastante interessante porque ela vai tocar um tema muito importante para Bong Joon-ho, que é a questão do meio ambiente e o aquecimento global, e também de ver como que essa tempestade ela vai atacar de uma forma diferenciada ricos e pobres. Então, para o pobre, para a família pobre, vai praticamente inundá-los, né, quase literalmente, e para a família rica vai ser só um final de semana estragado. Quer dizer, então você tem aí dimensões muito diferentes, né? E é uma pitada importante no filme para o diretor. E o filme, ele trabalha a questão do espaço, né? E por isso que eu estou trazendo para vocês, como análise da dica de filme de hoje, a questão do espaço. Para você perceber como o espaço no cinema, ele é cortado, recortado, montado. É super importante você perceber isso. Porque você pode trabalhar o espaço de várias maneiras no filme. Você pode trabalhar o espaço no espaço interno, né, de um estúdio. Por exemplo, eu estou aqui nesse lugar maravilhoso com meu amigo Newton Moraes e a gente está nesse espaço fechado, né, onde a gente controla tudo. É como se fosse um estúdio. Mas, na verdade, a gente poderia estar do lado de fora, o que não dá muito porque está frio pra caramba, né? Aqui, nós estamos no inverno em Toronto e não é muito agradável ficar do lado de fora com menos 20 graus. Mas, de uma certa maneira, quer dizer, o tempo do espaço exterior, ele acaba influenciando com o espaço do filme. Porque o espaço interno de um estúdio é aquele espaço controlado, é o espaço da fantasia. Isso lembra, por exemplo, Georges Méliès, do início do cinema na França, né? O espaço fictício, né? Completamente artificial. E o espaço da rua, quer dizer, os irmãos Lumière, que vai aí documentar esse espaço, é um espaço que tudo pode acontecer. Um vento, um sol que bate diferenciado, quer dizer, as intempéries da natureza podem influenciar a história ou ser parte da história, né? Como, por exemplo, os italianos com o neorrealismo, aí, no pós-guerra, eles utilizaram o espaço exterior como uma força muito importante, muito grande nos filmes do neorrealismo, né? Porque eles estavam trazendo justamente essa pobreza, a miséria, né, a destruição, e trazendo isso como um elemento narrativo no filme é muito importante. Então você tem também a questão do quadro, né? O quadro, por exemplo, você está me vendo num quadro, mas você não está vendo o que eu estou vendo dentro do mundo do personagem, né? Então a gente está no campo e fora do campo, mas também tem o extracampo, que seria vocês que estão assistindo esse vídeo. Quer dizer, eu estou olhando para a câmera, um personagem olhando para a câmera seria aí quebrando a quarta barreira, né? O quarto muro, the fourth wall. Então você tem o campo, o fora de campo e o extracampo. E isso tem uma maneira, vai aí influenciar, principalmente como a câmera, ela vai mostrar esse espaço e vai recortar esse espaço. Ela pode trabalhar com a montagem ou então em plano sequência, como a gente está aqui agora falando num take só para vocês aí sobre esse filme Parasitas. E essa é uma dica super importante, a questão do espaço. Quando você olhar novamente qualquer filme, preste atenção como o espaço é construído e qual é a função desse espaço na história do filme, como em Parasitas, que é super importante, né?
A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça então de se inscrever no canal Assistindo com Hudson Moura para os novos vídeos. Até a próxima!